Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, terapeuta ocupacional. Como vocês já sabem, né, pelo título aqui do vídeo, vim trazer um tema quanto polêmico, né? Terapia ocupacional à distância. Eu resolvi trazer esse assunto no canal porque eu recebo muitas perguntas, né? Muita gente chega até mim questionando sobre a terapia ocupacional à distância. Afinal, realmente existem muitas dúvidas sobre essa modalidade de ensino. Vamos começar por fatos importantes a respeito do assunto, fatos esses que não são a minha opinião, são fatos realmente, é o que é. A graduação em terapia ocupacional à distância existe, né? Isso já é uma realidade, realmente existe, e eu dei uma pesquisada rápida por aqui na internet, já vi várias graduações, vários cursos à distância de terapia ocupacional. Aqui em Curitiba mesmo tem uma faculdade aqui que eu fiquei, na verdade, chocada em saber que tinha, porque até então eu não sabia. Enfim, é um fato, né? Não tem como questionar, ela realmente existe, tá por aí pra gente, só quem dá um Google já consegue achar. Bom, vamos pra pergunta principal, então. Ela é aprovada pelo Conselho? A graduação EAD é ou não aprovada pelo CREFITO, pelo COFITO? Então, gente, eu faço parte de alguns grupos de terapia ocupacional e quando surge essa discussão, o que o pessoal comenta, né, quem entrou em contato com o conselho, é que apesar de alguns conselhos não aprovarem a graduação à distância, se ela é aprovada, se ela é reconhecida pelo MEC, não tem muito o que o conselho fazer, sabe? Além de fiscalizar, enfim. Mas eles não têm como proibir esse tipo de ensino. Então, assim, resumidamente, cabe você entrar em contato com o conselho da sua região, né, para ver como que eles estão lidando com essa questão do ensino à distância de terapia ocupacional. Mais uma coisa que eu sei e que eu vi em um grupo de discussões é que apesar do conselho não poder proibir, não ter muito o que fazer nesse sentido, é através dele que você tem um registro profissional, né? É ele que vai emitir o seu registro profissional para você poder atuar na área. Então, o que algumas pessoas estavam falando, que entraram em contato com o conselho, é que estava acontecendo uma análise de currículo, né? Do currículo da graduação, então, das disciplinas cursadas, dos estágios também. Então, mais uma vez, vale a pena você entrar em contato com o conselho da sua região para ver como que tá sendo feita essa questão, né? Porque também não vale a pena você fazer uma graduação aí de 5 anos para depois não ser aprovado. Mas, como disse inicialmente, acredito que não tenha muito o que eu aconselho fazer nesse sentido, né? Porque se é aprovado pelo MEC, é eles que acabam regularizando isso. Outro ponto de discussão, né? A graduação à distância, né, o famoso EAD, acaba sendo, sim, sem dúvidas, também é um fato, não tem muito o que discutir, mais acessível, não só financeiramente também, né, porque sim, é muito mais acessível financeiramente, mas também por outros motivos, né, para quem, por exemplo, não consegue se deslocar, afinal, a graduação de terapia ocupacional presencial é muito escassa, não existe em muitas cidades. Aqui em Curitiba mesmo só tem uma, acredito que seja a única do Paraná, na verdade, né, presencial. E pelo que eu percebo também, comentando com outros colegas, enfim, nas outras regiões também é muito difícil encontrar a graduação em terapia ocupacional. Aliás, é o principal motivo de que as pessoas vêm conversar comigo a respeito de que gostariam de fazer a graduação à distância, né? Dá mais acesso, além disso, tem pessoas, por exemplo, com filhos pequenos, que não tem possibilidade de fazer a graduação presencial, porque exige, né, gente? Exige tempo, exige dedicação, deslocamento, tudo isso. Mas, enfim, a graduação à distância acaba sendo mais acessível nesses sentidos também, né? Lembrando, gente, que o que eu tô falando aqui não é a minha opinião, é o que acontece, né? Tanto essa questão do conselho, tanto quanto essa questão de acessibilidade, assim. Então, são fatos realmente que não tem como ser contestáveis. Agora, outra coisa. Na graduação presencial, né, a gente tem muitas vivências práticas, muitas. Desde o meu segundo período,
Eu já tive experiências de vivências práticas. No terceiro período já começou os estágios de observação, né, da gente ir até o local do estágio e observar. Então, assim, tem as disciplinas teóricas, mas tem muito mais disciplinas práticas. E por mais que tenha disciplinas teóricas, até as teóricas dentro da terapia ocupacional são práticas. Não sei se deu para entender, mas a gente tem, por exemplo, uma disciplina de que a gente faz uma vivência de como é estar na pele, de como é estar na situação de uma pessoa com deficiência. Então a gente fica vendado, a gente tenta não usar uma mão, ou a gente tenta até utilizar algumas tecnologias assistivas, porque apesar de ser muito legal isso na teoria, né, de a gente entender isso na teoria, a prática nesse sentido faz total diferença, total. Assim, eu lembro da minha parte na graduação mesmo, de estar estudando isso, tarará, mas quando chegou a parte da prática, tudo fez sentido, né? Tudo se encaixou, assim. Então, parece muito óbvio, por exemplo, a gente falar, nossa, uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, né? Uma pessoa cega, vai lavar louça. Vocês não têm ideia da dificuldade que é lavar louça. Então, sem enxergar. Então, nesse sentido, por exemplo, a graduação de terapia ocupacional presencial faz total diferença, né? Eu falo por mim porque eu vivi isso, né? E fora todas as disciplinas também, né? Que, como eu falei, a maioria, pelo menos a minha grade curricular era assim, né? Em 2014, de 2014 a 2018, a maioria da minha grade curricular, das minhas disciplinas da grade, eram práticas, né? Ainda a gente tem a possibilidade de participar, por exemplo, de projetos de extensão. Eu participei de um projeto de extensão que era visitar colégios com crianças com deficiência física e auxiliar nesse desempenho ocupacional da criança dentro do colégio, né? Então, facilitar o acesso ali a ela, a educação. Eu lembro que a gente acompanhou uma aluna que tinha na época 10 anos, não... 15 anos, com deficiência física. Ela estava no 9º ano e a gente começou a introduzir uma tecnologia assistiva com ela para o uso do computador, porque como ela não conseguia escrever, então a gente começou a inserir o uso do computador com uma tecnologia em que ela podia falar. Foi muito legal, gente, foi muito, muito, muito legal mesmo. Aqueles momentos daquela vivência, a gente conseguiu perceber realmente o efeito da terapia ocupacional, né? Além de auxiliar, por exemplo, no posicionamento adequado na cadeira de rodas, fazer as orientações ali para os professores, enfim, tudo isso que envolve a parte prática ali da terapia ocupacional, né? Desde que surgiu essa modalidade de ensino dentro da terapia ocupacional, há debates e discussões de ambos os lados. Há uma parcela que defende o ensino à distância, principalmente para quem ainda não entrou na graduação, e há a parcela de que não defende o ensino à distância, né, que é principalmente os profissionais que já estão formados. É que há realmente um movimento forte de profissionais já formados, né, para derrubar essa modalidade de ensino, justamente justificando o fato de que é uma graduação da área da saúde, né, e tem tudo, além dessa parte prática que eu comentei, tem todo um cuidado, né, do que vai ser estudado, de como vai ser estudado, como vai ser passado isso, e manejos com pacientes, né, afinal a gente tá tratando de uma vida. E aí, mais também a outra parte dos profissionais, que ainda não são profissionais, que não entraram na graduação, que justificam o fato de querer fazer a graduação e não ter toda essa questão da acessibilidade, né, por conta da distância, enfim, por conta de tempo, financeiro, enfim, N motivos aí. Eu não sou ninguém para julgar a escolha de alguém. Eu trouxe alguns fatos sobre a graduação à distância, a graduação presencial, coisas que eu vivi. Eu, Patrícia, provavelmente não faria a graduação à distância por conta de tudo isso que eu trouxe. Eu percebi, né, na prática como faz diferença ter todas essas experiências práticas. Mas, como eu disse, eu não sou ninguém, né? Não sou ninguém para julgar a escolha de alguém. Mas eu vou deixar algumas perguntas aqui no final desse vídeo.
A qualidade do ensino à distância será a mesma do ensino presencial? Será que existe possibilidade de ter um ensino semi-presencial, então, que tenhamos todas essas partes de vivências, todas as partes de prática? Existe alguma possibilidade de ter algum tipo de fiscalização do conselho, enfim, de quem quer que seja, a respeito da graduação à distância? E por último, por qual motivo algumas profissões da saúde, as demais profissões da saúde, como por exemplo psicologia e medicina até, ainda não aderiram ao ensino à distância? Vou deixar só essas perguntas aqui para todo mundo refletir a respeito, tá? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para essa discussão. E assim, estou aceitando críticas construtivas, estou aceitando opiniões aqui nos comentários. Eu trouxe esse vídeo pra gente discutir realmente a respeito dessa modalidade que já é uma realidade, né? Não quero brigas, não quero nada disso. E trouxe realmente o que são fatos, tá? Espero que eu tenha ajudado, então, de alguma forma. Um beijo, até os próximos vídeos.